Agora, Cleber, no caso, então, o Moro agiu deliberadamente para condenar o Lula? Olha, isso é muito prematuro a gente dizer agora, diante das provas até agora apresentadas. No Intercept, as informações foram de troca de conversas, enfim, mas de trocas de conversas que não envolveram a análise probatória. Agora, quero deixar bem claro, agora, se durante esse intervalo de tempo, até o julgamento do habeas corpus, se ficar provado que houve trocas de conversa, aonde houve uma análise e preponderância do juiz por condenar ou absolver quem foi absolvido nos outros processos, aí a parcialidade pode contaminar o julgamento e é dever do Poder Judiciário tomar as providências. Agora, que fique bem claro, suponha numa situação em que eu, acusador, apresento a minha prova, o advogado apresenta a prova dele, e você, como juiz, tem conhecimento de uma testemunha que estava lá no local dos fatos. E nem eu, promotor, e nem o advogado arrolamos essa testemunha no processo. Você, como juiz, não tem o dever, não é nem a faculdade, o dever de ouvir essa testemunha? O juiz, ele pode realizar até inspeção judicial no local dos fatos. Existe a possibilidade, o Código de Processo apresenta isso, a possibilidade dele ir ao local dos fatos para se convencer sobre a constatação da verdade. O fato de colher a prova não significa parcialidade. A parcialidade se dá quando o juiz avalia a prova com tendenciosidade para uma das partes, em detrimento da outra. Então, a busca da prova não revela parcialidade. O que revela a parcialidade é a tendência do juiz no sentido de prejudicar ou beneficiar alguma das partes diante do que foi apresentado no processo. Por favor, Martinelli. A valoração da prova demonstra a tendência, obviamente, mas eu já vejo por um outro lado, que o juiz que não se convence da dúvida para absolver, já demonstra uma tendência à condenação. Quer dizer, se as partes não demonstraram, faltou a testemunha que estava lá, ele tem conhecimento da testemunha, o Ministério Público, que além de ter o poder de investigação, tem ainda a Polícia Judiciária ao seu lado, essa testemunha não apareceu, o problema é do órgão de acusação. Como muitas vezes o órgão de defesa também pode deixar batido alguma prova que é importante para a absolvição do cliente, e o juiz nem por isso tem que tomar tomar as vezes da defesa. Ou seja, na dúvida, deve se absolver. Se o juiz entende que o advogado, por exemplo, é fraco, a defesa não é bem exercida, o juiz tem que suspender o processo, declarar o réu indefeso, comunicar a ordem dos advogados e nomear o outro advogado, ou pedir para que o réu nomeie outro advogado, mas não o juiz tomar o lugar do advogado de defesa porque aquele advogado falhou. É a mesma coisa com o Ministério Público. A diferença é que o Ministério Público tem todo um aparato estatal ao seu lado, tem a Polícia Judiciária também. E se com tudo isso ainda faltarem provas que estão evidentes, por exemplo, há evidência de que o sujeito é culpado, mas não houver prova suficiente, o juiz tem que absolver. Não é obrigação do juiz cobrir as falhas tanto da acusação quanto da defesa, né? Perfeito. Cleber, eu sou absolutamente leigo aqui. Então, vamos lá. Então, estamos falando das provas do julgamento do Lula na primeira instância. Foi condenado. Quando ele foi condenado em segunda instância lá pelo tribunal, essas provas foram revistas ou não? Quando ele chegou na terceira instância, no STJ, em que a pena foi reduzida, não é isso? De 12 para 8. Eles reavaliaram essas provas ou não? Ou essas provas só valeram no primeiro grau e depois todo mundo aceitou como verdadeira? Existe um entendimento simular que a avaliação das provas não pode ser feita em grau superior, só até segundo grau. O TRF
o Tribunal Regional Federal correspondente à região sul, ele pode avaliar as provas, reavaliar, ele tem essa faculdade, Tá. mas só até o 2º grau. Perfeito. O papel do STJ, ele interpreta a lei federal. E o Supremo Tribunal Federal interpreta a Constituição Federal. Então, a denominada instância superior não avalia ou reavalia a prova. Mas ela avalia o direito. Tá, mas a segunda instância, sim. A segunda instância pode. Eles poderiam rever as provas das quais o juiz Sérgio Moro se baseou para poder condenar o Lula? A segunda instância poderia até expedir uma carta de ordem. Desculpa, o que é carta de ordem? Carta de ordem é uma determinação de um tribunal ordenando a coleta de uma prova. Ainda que os desembargadores tivessem alguma dúvida sobre o caso, eles mesmos poderiam determinar a oitiva de uma outra testemunha, a coleta de um documento. Porque o 2º grau também é destinatário da prova. O STJ não é. O Supremo Tribunal Federal não é. E o juiz, como eu disse anteriormente, respeitando a posição magnífica do João Paulo aqui, ele é o destinatário da prova em matéria, obviamente, penal. E nós estamos falando aqui de direitos indisponíveis. Não é um direito que está na disponibilidade da parte. O juiz, ele deve providenciar tudo que for necessário para a descoberta da verdade. É diferente de uma ação de indenização, onde o advogado vai apresentar a prova dele, e se não apresentar a prova, o juiz vai julgar com o que tem nos autos. Agora, em matéria criminal, isso não acontece. É o que nós falamos da verdade formal e da verdade real. No processo penal, no direito penal, a verdade é real. O juiz tem a obrigação, o dever de coletar todas as provas para a busca da verdade. Mas, só para eu entender então. Quando chegou na segunda instância, o Lula foi condenado novamente por unanimidade. Em cima das provas que serviram para o Moro condenar o Lula, é isso ou não? Eles poderiam ter revisto essas provas, ou o que nós estamos discutindo aqui foi só depois que o Intercept publicou. Antes não era possível avaliar isso. Aqui no Brasil é muito raro a segunda instância produzir provas novas. É muito difícil acontecer. Pode acontecer, como foi dito pelo colega, mas é muito difícil acontecer. Normalmente, aquilo que vem da primeira instância, nos autos, chega para os desembargadores que vão reavaliar. E o que tem de diferente ali são os recursos apresentados, né, pelas partes que estão inconformadas. Depois há também os pareceres do Ministério Público em segunda instância, dando a sua avaliação. Mas não há uma nova produção de provas. É por isso que se costuma dizer que se a prova está viciada na primeira instância, ela vicia a segunda instância ela também? vicia a segunda instância também. Tá. Diferente, por exemplo, do sistema alemão, em que obrigatoriamente a segunda instância tem que produzir novas provas, tem que abrir um novo contraditório, né? Porque exatamente, se houver provas viciadas, essas provas são superadas. Né? Porque muito se falou, mas na Alemanha é difícil acontecer a suspeição, anular o processo. Mas lá é um outro sistema processual. O nosso aqui é muito diferente. Eu não me lembro de um caso em que eu atuei em que o desembargador, principalmente o relator, tenha pedido a produção de provas. Normalmente trabalha com as provas produzidas já na primeira instância. Depois há uma reavaliação. Então, se ela já vem contaminada, né, ela acaba viciando o processo dali em diante. A segunda instância também. E aí, Kleber, vicia a segunda instância? Olha, pelo que eu estou entendendo aqui, como leigo, estava viciada na primeira instância, viciou em segunda instância, e depois houve a condenação, ou melhor, a prisão de uma pessoa condenada em segunda instância, é isso? A gente fala de prova ilícita e prova ilegal. São duas coisas diferentes. Desculpe, prova ilícita e prova ilegítima. A prova ilícita é aquela que fere o direito material, o direito penal, o direito civil, o direito constitucional. Essa é a prova ilícita. A prova ilegítima é que fere regra de processo civil, de processo penal. Então vamos afastar a questão da prova ilegítima. Vamos ficar na prova ilícita. Se, na análise da prova, nós ferirmos, por exemplo, a intimidade,
O que vale mais? A intimidade ou a descoberta da verdade penal? Então, o Supremo Tribunal Federal tem entendido o seguinte: quando essa prova for ilícita, ferir a intimidade, por exemplo, mas ela for contundente, no sentido de comprovar a absolvição do réu, ela deve sempre ser valorada, em qualquer grau. Em qualquer grau. Como o STJ e o Supremo são defensores da lei e da Constituição, cada um na sua seara, eles fazem valer essa vontade e anulam e reconhecem a absolvição do réu. Agora, em matéria de condenação, como o Ministério Público, agente do Estado, tem o dever de seguir a legalidade, ele não poderia nunca se valer da ilegalidade para conseguir a condenação do réu. Então a regra é que a acusação não pode se valer da prova ilícita, porque ela tem que dar o exemplo. Mas se a prova mostrar de forma contundente, como eu disse, que o sujeito matou o ciclano, feriu o ciclano, estuprou a ciclana, e isso for água cristalina, a ideia é que se utilize um denominado princípio da proporcionalidade, que a gente deixa de mão a intimidade e dá a condenação. Mas desde que seja uma prova que inequivocadamente, sem sombra de dúvidas, mostre que o sujeito é o autor da infração penal. É uma tendência que tem surgido nos tribunais, não é a maioria da jurisprudência. Perfeito. Portanto, isso é que vai circundar, isso é que vai fundamentar a análise do julgador no caso concreto. Martinelli. Nas 10 medidas anticorrupção que o Ministério Público apresentou, tem uma proposta que é exatamente o aproveitamento da prova ilícita desde que obtida de boa-fé pela parte, né? Então, isso ainda não é lei, isso é fruto de uma interpretação tanto de parte da doutrina como de parte da jurisprudência, né? Só que também tem outro lado, né? Por esse entendimento, essas provas do Intercept que foram obtidas de maneira ilícita poderiam também dar origem a um procedimento administrativo disciplinar contra os procuradores da República, por exemplo, chegar à conclusão de que houve aí conluio com o juiz, né? Então, hoje, essas provas não podem ser utilizadas para prejudicar, por exemplo, os procuradores da República, se eventualmente tiver prova assim, evidente de que agiram com conluio. Mas essas provas podem ser utilizadas para beneficiar eventuais condenados. Podem surgir novos nomes, né, com outras divulgações. Atualmente é o nome do ex-presidente Lula. Podem ser beneficiados por essa lei. Mas agora, eu acho assim, extremamente perigoso essa flexibilidade, porque nós temos aí já vários exemplos, né, de provas ilícitas que, posteriormente, no final, lá no STF, essas provas foram extraídas dos autos, porque foram consideradas ilícitas, o processo foi anulado desde o início. E aí, quando chega para começar de novo, prescreve. E aí, essa prescrição passa a imagem de que houve impunidade. Mas a prescrição é uma punição para o próprio Estado que agiu de forma ilícita ao produzir a prova, né? Então, o que tem que ser tem que haver um investimento maior em inteligência de investigação e tecnologia para evitar esse tipo de prova obtida de maneira ilícita. Okay. Bom, nosso tempo está esgotado. Martinelli, muito obrigado pela gentileza. Sr. Kleber, muito obrigado pela gentileza. Obrigado. Muito grato pela gentileza dos dois. Muito grato. Muito obrigado. Bom, Dr. Kleber Vasconcelos aqui conosco, promotor de justiça, Dr. João Paulo Martinelli, advogado criminalista, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Tenho certeza que essa conversa é uma conversa mais alto nível, às vezes um pouco técnica para mim, né? Por isso eu
fazer as perguntinhas para eu poder entender também. Espero que isso tenha ajudado você a formar a sua própria opinião a respeito do processo lá do Moro, porque isso vai seguir. O Intercept vai continuar divulgando aquilo que ele conseguiu na rede, vai divulgar, e isso pode então levar a novas situações, novas discussões, não só jurídicas, como foi dito aqui, mas especialmente políticas, né, até agosto. E nós, logicamente, vamos acompanhar. Esperamos ter dado uma contribuição para você formar a sua própria opinião a respeito, ok? Bom, como nós estamos na multiplataforma, você pode comentar o que você ouviu aqui agora nas nossas redes sociais. Vamos lá.